Olá, estava aqui olhando para o lado de lá para ver o nosso horário. Boa noite, com muita alegria, estamos começando mais um encontro das nossas lives super especiais com convidadas para lá de especiais para todos nós aqui do Instituto, tanto para a Gláucia como para mim. E hoje temos a Isabela Junqueira, que eu já. Então tem aquele tempinho tradicional que ela acaba entrando. Eu estava contando aqui que tem um tempinho até tudo dar certo, né? E boa noite para vocês, Isabela. Boa noite para todo mundo. Eu só queria, antes de passar a palavra para a nossa convidada, lembrar que esse é o nosso sexto encontro. A gente começou há 2 semanas atrás, bem legal. Fizemos uma live sobre a carreira, os relacionamentos, uma live falando do mundo, relacionamentos, assim como uma visão mais técnica. Também tivemos uma colega que falou sobre o relacionamento depois de uma certa idade, os filhos crescem, os netinhos crescem e como é que as coisas permanecem. E agora essa semana fizemos uma live sobre um tema instigante de como a geração lá dos anos 2000, homens e mulheres estão se relacionando, com a impressão trazida por uma colega nossa aqui. E hoje a gente está com a Isabela. O programa, e vocês vão perceber que isso é de verdade, a nossa convidada sempre escolhe o tema e a gente não conversa nada antes, para ter essa troca, essa surpresa também para mim, de, mesmo vendo o nome, né, o tema, ter o inesperado, de repente vem com uma visão pessoal do trabalho, das pesquisas, da vida da gente também, né? E a Isabela vem falar sobre os relacionamentos abusivos. Então eu quero passar a palavra para você, Isabela, para você falar sobre você e entrar no tema para a gente poder ouvi-la. Queremos ouvi-la. Já falei muito aqui já. Falou não, eu gosto de te ouvir. Olha, eu achei fantástica a sua ideia de fazer muitas lives falando de relacionamentos, né? E pensando que a gente está numa época, né, Oswaldo, que é totalmente. Hoje eu ainda até coloquei uma repostagem lá no meu canal desse high-tech e menos touch-tech, né? Porque a gente está vivendo um mundo, principalmente para nós, né, que viemos de outra época, né, Oswaldo, que a gente aprendeu a se relacionar do jeito que dava, né? Em contato realmente com muita gente, seja de familiares, né? A gente vem de famílias com muitos primos, muitos irmãos, pais e avós que tiveram muitos filhos. E hoje, né, as gerações, os pais, as famílias têm no máximo um filho, né? E Uhum. temos aí essa tecnologia que deu esse boom, né? Principalmente com o Covid, né? Que fez com que todo mundo ficasse online. Então, o nível de relacionamento é muito líquido, como todo mundo fala, muito fluido, e tem pouco contato, né? Para a gente poder se vincular, para a gente sentir o outro, que é tão importante. Então, você trazer esse tema de relacionamentos esse mês, eu achei bacana. Te agradeço o convite de poder estar aqui e compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência dos últimos 4 anos que eu estou atuando Uhum. aí com o NER, né? E propus esse tema porque realmente é o que chega para mim nos meus atendimentos. Eu atendo todos os dias de sábado a sábado nos últimos 4 anos e assim são histórias e histórias para contar de relacionamentos abusivos e a dificuldade que hoje todo mundo tem para se relacionar, né? E para Uhum. perceber que está dentro de um relacionamento tóxico.
Tô vendo que tá, eu não sei se é a minha conexão, se é no geral, tá dando umas travadas, qualquer coisa você me fala, pelo Não, amor de Deus. tá tudo indo bem. Tá tudo bem. Então tá bom. Qualquer coisa eu entro com a outra internet aqui, que tem mais de uma opção. O meu trabalho, engraçado, sempre teve envolvido com família, né? Eu me formei em design há muitos anos, né? Na década de 88, mas trabalhei, sei lá, 20 anos nessa área, mas a minha vida organicamente me trouxe um outro trabalho ligado a rupturas de família, mas eu sempre, a maioria das empresas que eu trabalhei eram familiares. É tão interessante quando a vida vai colocando, a gente só se dá conta depois, lá adiante, quando a gente percebe a história, né? E, esse trabalho novo, que já virou realmente um trabalho profissional, porque eu trabalhei 20 anos, né, com sucessão, partilha e ruptura familiar. Em 2018, eu conheci o Dr. Sami, que é o juiz da Bahia, que usa as constelações no fórum, né? E aí eu fiz um movimento com ele aqui em Campinas, e achei fantástico, eu não conhecia o mundo sistêmico. E aí resolvi fazer a primeira formação, porque eu acreditei que tinha tudo a ver com o meu trabalho, que já estava ligado à família, né? Mas claro que quando a gente entra para um entendimento sistêmico, a vida da gente muda, né, Gonçalo? Então, em 2020, eu já conhecia o Instituto, você e a Glaucia, por movimentos que vocês faziam e que eu participava esporadicamente, né? E em 2020, então, a Glaucia e o Instituto começou com o Nexo, que para mim, a minha vida mudou, assim, no sentido de todo o entendimento, né? De como a gente é leal ao nosso sistema, né? Como a gente repete padrões familiares, né? E vem daí também a partir do momento que eu começo a atender, estou acompanhando tantos clientes nesse tema dos relacionamentos abusivos, a gente sabe que a gente traz, né? Toda vez que a gente está dentro de um relacionamento tóxico, normalmente existe algo no nosso sistema, né? A gente traz realmente condicionamentos, imprints, né? Do nosso genoma mesmo, né? Ou até da nossa biografia, né? Do que veio realmente do parental, né? Que como foi a minha infância, né? E normalmente os abusadores, eles tiveram, né? Foram abusados ou nasceram realmente em ambientes tóxicos, né? E a partir dali, ele só aprende, ele só copia, né? E ele vai aplicar isso na vida, né? Esse jeito de manipular, de controlar a vítima, porque o abusador realmente ele não percebe que ele é vulnerável, que ele não percebe, não, ele não reconhece que ele é vulnerável, né? Então, é a forma que ele tem de manter o controle daquilo que ele tem medo de olhar, né? E aí muitas pessoas, muitos casais, então assim, não precisa ser realmente só dentro da família, mas uma relação amorosa, né? Eu vivenciei isso na minha biografia, então eu entendo que os clientes chegam para mim, porque realmente eu passei por toda uma história, já passei pelo lugar de uma vítima, já passei pelo lugar de querer salvar e mudar o outro. Outro dia eu estava vendo um post seu que você traz esse tema, né? A gente não muda ninguém, não é verdade, Oswaldo? Quer falar um pouco, pegar esse gancho de que nas relações a gente não muda ninguém, não é? Sim, eu tenho falado também disso nessa ótica, né? Por essa ótica que você puxou lá do post, porque o que eu tenho sentido nos relacionamentos é que também de uma forma inconsciente, uma coisa que a gente não percebe, a gente vai na busca do parceiro e da parceira um pouco por conta das faltas, daquilo que faltou, né? Então, esse impulso que a gente compreende como tentativa de mudar o outro, muitas vezes é tentativa de mudar uma história que não tem mais como mudar. Que não tem mais como. E a gente acaba ficando com uma impressão, e aí eu me lembro da Márcia, que é uma colega que trouxe esse tema um pouco mais técnico, né, dizendo também quem a gente está vendo quando está se relacionando com o outro, e na verdade a gente começa a se distanciar, porque na verdade a gente está buscando uma coisa que na verdade não tem o outro, não tem a outra, é uma história, às vezes a própria história que a gente viveu. E muitas vezes isso chega nesse lugar que você pensou. De repente eu tenho uma história
na minha vida e começo a me expressar o meu movimento na direção do outro, da outra, é uma forma abusiva que eu não dou conta de que seja assim. Mas é um modelo, e aquilo alimenta muitas vezes histórias da nossa biografia e muitas vezes histórias passadas que a gente tem uma super névoa que não é possível entender. Estamos falando aqui antes do mau caratismo, quer dizer, o impulso realmente do relacionamento, né? Então, a gente fica com uma impressão pessoal que a gente vai conseguir transformar o outro ou a outra e perde a relação, né? No fundo, perde a relação. É verdade. O Bert até tem uma passagem do livro dele que eu gosto, que ele fala assim, quando a gente se une a uma pessoa, a gente se une por um primeiro amor, assim, um amor à primeira vista, que é aquele que a gente vai pelos emaranhados. O que eu estou buscando no meu companheiro, né? Que, na verdade, o que me faltou do meu pai, né? Enfim, o companheiro com a mãe. E que a gente só vai para uma relação realmente mais madura quando a gente vai olhar além disso, né? Que a gente não vai nessa busca. E quando a gente se une a um parceiro pelo emaranhado, né? A gente fala que a gente tem uns 2 anos de puro amor, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E depois dos 2 anos, todos os conteúdos, realmente, como você falou, que eu estou buscando aquilo ativa no outro, e ambos começam a mostrar realmente aquilo que não preencheu, né? Porque o que eu estava buscando era do meu pai, ou era da minha mãe, e aquilo não me preencheu. Os conflitos começam a aparecer. Claro, os conflitos, eles fazem parte da nossa vida, mas não da forma tóxica e abusiva. Eles têm que ser olhados e compreendidos de um outro lugar, né? E não é que uma relação saudável não tenha conflitos. Tem, mas um conflito equilibrado, um conflito respeitoso, onde há um outro tipo de diálogo que não dentro de um relacionamento tóxico. Eu queria trazer, né? Tem muitas clientes que chegam e falam assim, mas eu não sei se eu estou num relacionamento abusivo, eu não sei se realmente é tóxico. Às vezes eu duvido de mim mesma. Quando ela fala isso, eu já falo, ela está no relacionamento abusivo, porque o abusador, ele faz a gente acreditar que a gente é inadequada, que a gente é culpado daquela relação não estar dando certo, ou do que eu fiz, ou do que eu falei. Então, existem sinais muito claros para a gente saber se a gente está numa relação tóxica, abusiva, né? Se a pessoa que você está se relacionando, seja amorosamente ou dentro de uma casa, de uma família, dentro de uma corporação, né, dentro da minha empresa, com funcionários e chefe, enfim, se eu estou sendo controlada por alguém, se eu não estou sendo valorizada, se eu estou nesse lugar mesmo, eu acabei de falar que o outro me deixa com a sensação de inadequada, é como se eu sempre fosse a culpada pelo que está dando errado, né? Então, eu começo a me questionar, nossa, será que minha sanidade está boa? Parece que eu estou com algum problema. E não é, né? E isso normalmente acontece na infância, né? Quando a criança está num lar onde a família é disfuncional, é tóxica e tem desequilíbrios, a criança acha que o problema é ela, né? Ela não tem a capacidade de discernir a relação que está acontecendo lá. Ela sempre acha que o problema é ela. E quando ela se torna adulta, ela acha também. Ela já vem com essa sensação. O que eu vejo, né? A pessoa que controla e que abusa, que é tóxica, ela tende a fazer com que a vítima dela se isole dos amigos, da família, porque ele quer ter o controle total daquela vítima, né? Então, são várias coisas que a gente percebe. Ciúmes exagerados, sem razão de ser, muita raiva e agressividade. Né? Claro que tem pessoas que partem literalmente para violência, né? E a gente não fala só de violência física, né? Mas ameaças mesmo, psicológicas e emocionais. Então, a pessoa começa a ficar num estado de ameaça constante nas relações, né? Seja dentro da empresa, seja dentro de casa, com o marido, namorado, enfim. Então, é isso que a pessoa tem que se dar conta, né? Porque a gente traz os princípios sistêmicos, né? Se quiser falar um pouco mais do que ninguém para você falar, não, Oswaldo, mas quando a gente ou estamos juntos Não, aqui? eu estou junto aqui com você, estamos te ouvindo.
É que às vezes, nessa história que eu falei no início, né? À medida que você vai falando, isso tem acontecido, e hoje de novo, né? Vão surgindo, puxa, isso tem esse gancho, isso tem esse gancho, é interessante. Por isso que eu estou adorando essa história da gente fazer dessa maneira, e já que a palavra veio para mim, Ok. eu fiquei pensando uma coisa que eu não tinha pensado. Eu tenho falado bastante sobre relacionamentos. Desde de maio para cá, eu Ok. tenho feito pelo menos um encontro semanal, aberto, gratuito, todas as quartas-feiras. Agora vou mudar de dia, porque cansou todo mundo as quartas-feiras. Eu também quero mudar um pouco. Mas você falou de uma coisa, esse período inicial, né? Aonde tem esse encontro dos dois, que na verdade é mais um encontro dos sistemas do que das duas pessoas. Exato. Também surge aí, eu não tinha pensado nisso, acaba criando conflitos porque eu estou lutando com a parceira, porque eu quero que ela comece a se desencaixar do modelo que para mim seria mais fácil Sim. e vice-versa, né? É. Então isso já cria um conflito, que na verdade ele, ele vai ganhando massa a partir de que vão surgindo os problemas que a gente não resolve, às vezes até porque a gente não percebe o problema, que está por conta desses princípios dos relacionamentos humanos, os princípios sistêmicos que você falou. A gente, de repente, está sendo meio tirado, meio excluído e não percebe. Uhum. A gente, por conta de querer fazer a nossa parte, a gente sai um pouco do lugar. E se a gente vai pensar isso, eu tenho falado muito para as pessoas que me procuram e mesmo como você disse, em relações amorosas ou em relações no trabalho, isso é muito parecido, né? Uma coisa que é muito interessante, talvez seja difícil de perceber, eu particularmente acho o princípio sistêmico do equilíbrio de troca um dos mais difíceis da gente perceber, o que e ele é o mais, vamos dizer assim, que se sobressai nessa hora de que a relação começa a ficar tóxica, É verdade. porque começa a não ter troca. Só que é tão interessante como a gente muitas vezes não percebe, né? Eu sempre me lembro eu tive um amigo super querido do mundo do trabalho e que morreu muito jovem recentemente. E ele era uma pessoa super competente, mas de uma origem simples. Então ele tinha muitas coisas que ele falava, era da simplicidade da vida mesmo, né? E ele comentava uma coisa assim, quando começamos a conversar sobre isso, ele falou: olha, Oswaldo, eu penso assim, né? Se, se eu estou numa relação, seja do trabalho, seja qualquer relação social, amorosa, qualquer uma, e de repente eu me dou o direito de pegar. Ele pensou no dinheiro, né? Assim, uma moeda de R$ 1 da pessoa, sem. É uma questão da oportunidade. Eu posso fazer isso, como eu posso fazer uma outra coisa maior, né? Então, esse equilíbrio da troca que se dá muitas vezes, eu lembrei dele por conta disso, se dá num detalhe, um pequeno detalhe, sabe? Uma coisa mais sutil do que a grande coisa que a gente fica esperando e que às vezes isso não aparece, Não mas aparece. o pequenininho aparece. E antes de voltar a palavra com você, eu não vou aguentar não contar um filme que eu não sou nenhum entendido de cinema, mas alguns filmes ficaram na minha mente. Um filme que é do Robert De Niro e era de uma história no Bronx que o menino era filho de um motorista de ônibus e ele viu o mafioso matar alguém e ele não contou. E ele virou um protegido desse mafioso, né? Da turma lá da máfia. E um belo momento ele se apaixonou por uma mulher do Bronx, uma menina super bonita, aqueles Cadillacs daquele tempo, né? E ele falou, mas onde você vai? No Bronx. Ele falou, tudo bem, né? Ele deixou o pessoal acompanhou sem ele saber, porque era uma roubada super, não tinha. Ele ia fazer uma besteira, ia chegar com um super carro num lugar onde não tinha branco, né? E aí ele falou, quero só te dar um conselho. Você vai, quando ela chegar, você vai ficar
a mão e abrir a porta com aquele... Era um trocinho aqui que subia a porta, não tinha nada elétrico naquele tempo, né? E vai abrir a porta, vai descer e vai abrir a porta para ela. Ela vai entrar. Se ela te fizer a gentileza de fizer o esforço com a mão de ir lá para abrir para você, você pode namorar com ela, porque isso vai dar certo. Se ela não fizer isso, não falou isso, mas é a história da troca. É um detalhe, né? Ele foi gentil, cavalheiro, e ela fez um movimento. Então, se tiver esse movimento, essa coisa que para a gente não consegue entender o que acontecia naquela época, era uma heresia, um encontro de um branco com um afrodescendente para namorar, jovem, né, no meio daquela confusão toda. E eu lembrei disso. Quer dizer, são esses pequenos e sutis detalhes que fazem a gente perceber que começa a haver um movimento de troca. E isso não acontecendo, começam a gerar problemas que vão virando conflitos e depois chega uma hora que não tem mais quase que a compreensão da gente que não tem solução. Só lembrei disso pensando nos princípios que você falou. É um exemplo de um filme, de uma história, uma coisa tão simples que é o Pino da Porta, então, que apresenta exatamente essa troca na relação, né? Do que cada um pode dar, né? E realmente, depois desses 2 anos de love, aí, vamos dizer assim, aquilo que eu não recebi do outro, né? Aquilo começa a conflitar, né? E aí parece que fica uma troca, né? De farpas e, obviamente, aquele que tem ali a qualidade ali do vilão, né? Ele vai ganhando um espaço e realmente o impacto desse abuso sobre o outro, ele baixa a autoestima, né? Cria insegurança e isso vai num crescente, né? E aí eu queria trazer um pouco, né? Um pouco não, trazer realmente o triângulo dramático, porque é exatamente aí que a coisa vira realmente um drama, né? Nas relações, que é trazida o triângulo de Kaplan, que foi o psiquiatra aí que descreveu essa dinâmica desse conflito e esses papéis, né? Que a gente troca, né? Que é o vilão mesmo, que é o salvador, que quer resolver o problema, e a vítima, né, que está aí refém desse vilão. E o quanto esse impacto nesse emocional, nesse psíquico e físico dessa vítima é um problema. Tem muita gente que critica quem está no papel da vítima, mas eu quero trazer a minha percepção neurobiológica, porque com o Nexo a gente trabalha a fisiologia do corpo, o que esse trauma significa na nossa vida. A vítima é aquele realmente que está sofrendo com o vilão, que não reconhece as próprias capacidades, porque como ela é uma vítima do mundo, né? Todo mundo é culpado, né? Ela não é responsável, né? Então, ela não reconhece, né? E normalmente essa pessoa deve ter sido vítima também no próprio sistema, então ela não se sente capaz, né? Ela é insuficiente para poder dar conta da vida e fica refém desse vilão. Só que a vítima, né, Oswaldo, ela está em constante ameaça. Então, trazendo aqui a fisiologia, né, o nosso sistema nervoso entra no estado de ameaça, ele é como se realmente ele paralisasse. A gente fica constantemente, o corpo recebendo adrenalina e cortisol no sangue, e aquilo faz com que o nosso neocórtex trave mesmo, porque a gente entra no estado simpático, né? Então, em estado de ameaça, a gente não raciocina. Eu falo para meus clientes assim, em sessão, né? Se você tivesse sentido ameaçado, você vai fazer raiz quadrada de 144? Não faz, né? Você vai pensar, ou eu vou correr ou eu vou lutar com essa pessoa, né? A gente tem que se defender. Então, sair do estado simpático é muito difícil, né? Então, às vezes as pessoas consideram, essa pessoa é vítima, ela é uma egoísta. E eu não vejo tão assim. Porque ela não consegue sair desse lugar tão facilmente sem a ajuda de um profissional mesmo, para essa pessoa ter um ganho de consciência, entender a própria fisiologia e como ela está nessa dinâmica tóxica, porque não é fácil. A pessoa, ela é aquilo que você trouxe. A gente tem uma ilusão de que vai mudar o outro. Então, a pessoa insiste naquele lugar, acreditando, não vai mudar, essa relação vai melhorar, eu tô fazendo tudo de mim. E, na verdade, ela só permanece naquele estado de dor, de ameaça, de paralisia, e vai cada vez mais perdendo a própria autoestima, né? E a própria autenticidade, quer dizer, aquela relação realmente
já terminou, né? Mas e o próprio vilão também fica, né? Enquanto tem o ganho dele estar no controle, aquilo é para ele uma manipulação, então aquilo é bom para ele, ele fica naquele lugar, né? Estaciona nesse lugar, né? Então, Exatamente. porque Então, assim, só para uma coisa, é, tentando colaborar aí, o senso comum de algumas palavras no português, eles são meio cruéis, né? A gente também não pode esquecer que nesse triângulo, o triângulo dramático de Karpman, a gente tem movimentos em cada uma desses lugares. A gente não está estacionado em um, mas o tempo inteiro a gente está assim. Então, em alguns momentos em que a gente é pressionado, essa situação de vítima que você está descrevendo, eu fico tão em estado de alerta que eu perco totalmente a capacidade até de me relacionar com a situação e fico num papel menor, que é o tal do papel descrito como o papel da vítima, né? Então a gente transita por isso tudo. E algumas pessoas acabam estacionando, mas quando estacionam nesse ou naquele papel, não adianta a gente pegar a palavra pelo lado jocoso, o lado ruim dela, porque é um estado importante que a gente tem que perceber que a pessoa fica e é muito difícil de criar a condição de perceber o que está acontecendo em volta, porque não tem raciocínio, não consegue perceber. Às vezes você fala, mas não é possível, a pessoa está fazendo isso com ela, e a pessoa, estou falando ela, porque às vezes as mulheres trazem mais isso com clareza, né? E ela não sente, ela percebe, entende, mas não sente. Não é uma coisa simplesinha, né? Para lidar com. E é um lugar. É vítima, está querendo ser coitada, tal. Exato. Eu acho que as três faces que a gente transita entre elas são bem ruins, né? Porque é difícil sair desse ciclo, né? Sem trazer para a consciência, sem saber identificar. Mas eu acho que a vítima, por mexer com a fisiologia, é bem complicado, assim, é mais pesado, né? Mais denso, eu acho. O salvador, né? Que horas a gente também está nesse papel de querer salvar, de querer resolver o problema. Só que o salvador não olha para as próprias necessidades, né? Então, assim, não olha para si. Também é péssimo, né? Porque se coloca maior, saímos da ordem novamente, né? Na hierarquia, a gente se coloca maior, sem mim o mundo não se resolve, nada vai, a empresa não vai funcionar, o marido não vai funcionar, então me coloco maior que o marido, me coloco maior que o meu chefe, enfim. São situações assim que realmente são bem complicadas, seja em qualquer um deles. E o próprio algoz, que não olha para a própria vulnerabilidade, porque o problema é que ele tem medo, né? Sim. E ele aprendeu na família a manipular e a controlar. Então, são três dinâmicas que a gente, ao longo da vida, né, enquanto a gente não traz isso para a consciência, eu acho que a gente fica transitando entre esses papéis, né? E a gente tem que reconhecer esses papéis para poder sair dessa dinâmica, né? Então, precisa realmente de trabalho interno, né, de ganho de consciência realmente para poder sair desse lugar, né, Oswaldo? E é um trabalho que não é fácil, porque quando você resolve sair dele, né, aquela dinâmica está ali, né? Você tem outros personagens andando e muitas vezes sustentar esse lugar de ganho de consciência, de não vou fazer mais parte disso, nossa, gera muitas vezes muitas farpas, né? A gente é cutucado muitas vezes por não ficar naquele lugar, né? Muita cobrança acontece, né? Não é verdade? Sim. Mas, enfim, queria muito e tem trazer... tem uma coisa cultural, tem uma coisa da família. Não é simples sair disso, né? Porque é uma transformação, é um ganho, né? Quando alguém dentro do sistema consegue sair dessas dinâmicas, é um fazer muito diferente do que o padrão, né? Principalmente vocês mulheres, tem um padrão de não sair disso, de que tem que ficar nisso, tem uma história assim meio cultural que vai se contando nas famílias, né? E essa coisa que você fala de consertar, né? Não, você permanece e muda o outro, permanece, aí tem filho e muda, permanece, não sei o quê e muda, e tudo isso não parece que é uma verdade tão verdadeira assim, né? Não, exato. E aí bate na lealdade do sistema. Vamos falar um pouco da lealdade, porque eu pego clientes às vezes que falam assim, mas eu não posso largar minha mãe, eu não posso deixar de ajudar.
Eu tenho que fazer algo. E se eu não fizer isso, por exemplo, com o meu irmão, que é outro exemplo também muito comum, né? Ele não sabe fazer. E o Salvador, por esse lugar de sair fazendo, porque não olha para si, ele incapacita o outro de ir para a vida, de aprender, de errar, né? E de aceitar a escolha do outro, né? Porque o Salvador, ele não aceita muito, não. Tem que ser do jeito dele. Ele tem uma arrogância bem grande aí nesse... O Salvador e todos nós, em algum momento, já passamos por esse papel, né? Então, não é uma dinâmica fácil. E quando você percebe que é isso, que você realmente quer sair, você é bem cobrada pelo sistema, pela família, e é cutucada. E não é fácil. Eu tenho clientes, às vezes, que sofrem 3, 4 meses, assim, porque sofrem realmente de quem está em volta. Mas como assim? Não, você não pode fazer isso, você é da família, enfim. Tem casos e casos assim, e não é fácil sustentar. O cliente passa por poucas coisas, mas a hora que sai também, né, Oswaldo, é de uma liberdade, de uma sensação de alívio, de leveza, né? E poder se reconhecer no seu lugar, né? E tem um ganho também, um ganho secundário, né, como falam a escola do Matias Varga usa muito esse termo nas constelações, né? Um ganho secundário de que, por exemplo, se eu estou deixando a história do irmão que você falou, se eu saio dessa cena e mudo, eu dou uma oportunidade para que ele possa tomar a vida dele, coisa que eu só vou perceber depois que eu saio dessa cena. Enquanto eu estou na cena fazendo, isso não vai mudar, né? É uma oportunidade de mudar do outro ou não. É uma escolha. O outro vai escolher o que fazer. Quanto antes, nunca é tarde para essa mudança, mas quanto antes é melhor, inclusive, porque dá esse ganho secundário de todo mundo perceber que cada um tem que segurar uma parte do piano. Ou em muitas famílias a gente vê que alguém que carrega, solta o piano não chega no chão. Alguém vem e segura. Um outro às vezes substitui esse papel, faz com muita crítica. Não é simples. Nenhum dessas modificações, elas não deixam de passar por algo que a gente vai ter que abrir mão de algumas dinâmicas e às vezes mão de algumas pessoas. Verdade. Não tem muito jeito. A gente não deixa de passar por uma coisa que eu lembro quando meu pai faleceu. Tudo bem, eu sou homem, mas eu poderia ser mulher e ter. Eu já ouvi de clientes ou de pessoas amigas em outras situações, mulheres que ouviram isso do pai, do tipo, então, olha, estou morrendo, você fica com a função de cuidar de todo mundo, tal. No meu caso, tinha uma coisa assim, morreu o pai, o filho homem, tipo, agora é com você, né? Quer dizer, agora é com você, eu lá com, sei lá, 16, 17 anos, nem sabia muito bem o que era, mas é um peso, é uma responsabilidade, uma coisa fora do lugar que envolve outras coisas lá na frente. Quer dizer, uma hora você vai ter que abrir mão desse papel que te deram e que às vezes a gente compra de um jeito, né? Cada um vai fazer isso de uma maneira, dá um poder, né? Também tem um lado do poder quando isso vem para... E com uma grande chance sempre de criar disfuncionalidades, né? Com certeza. E eu pego muito cliente homem assim. Mas eu tive que assumir o lugar do meu pai. Eu falei, então, teu pai tem o lugar dele, né? Você pode estar no seu lugar de filho, ajudando de um lugar maduro, porque essa é a questão, né? A pessoa passa a fazer algo substituindo e não se mantendo no lugar dele, né? E de um lugar maduro, não de um amor infantil que a gente fala, né, Oswaldo? Porque a bendita lealdade é o padrão do sistema, que meu bisavô foi assim, então eu vou fazer igual a ele, eu vou dar conta, eu vou cuidar de todos os filhos do meu pai. Não é isso, né? A gente sabe que não é assim, mas a pessoa não tem consciência. A Renata é cliente minha, ela está falando, eu estou pagando caro para sair desse lugar. Exatamente. Mas eu entendo, né? Não é uma coisa simples, mas é muito libertador que à medida que você vai saindo, você percebe que aquilo começa a se encaixar de uma outra maneira, a sua vida e a vida dos que estão em volta.
tudo isso não resolve para quem está no caminho pagando o preço, como ela está dizendo, né? É, Mas só é bom lembrar que isso é muito comum, né? E a importância, sabe, Isabela, eu tenho falado muito em qualquer relação, eu estou usando muito o exemplo das relações amorosas, né? Do mundo dos adultos, como eu tenho dito, e não tem jeito. Se a gente individualmente não consegue individualmente dar conta disso, ter um trabalho pessoal, lembrando do Hellinger, que a gente pare de representar pai e mãe, pare de esperar no outro aquilo que a gente não resolveu lá, não encaixe dentro da gente os papéis de masculino e feminino, que eu estou dizendo, não masculino de homem, feminino de mulher, o yang e o yin dentro da gente, que vieram de homens e mulheres para nós. Enquanto a gente não resolve isso, não há espaço para a gente abrir para o outro. é Então, verdade. para a construção do nós, e aí vai também para o trabalho, vai também para outros lugares, se a gente não faz isso, a gente passa nas relações, em qualquer setting que a gente esteja pensando nas relações, a gente passa a viver esse transe que a gente fica e tentando trabalhar, inclusive com esses papéis, né, internos da psique, o tempo inteiro, e à medida que as coisas vão acontecendo, parece que mexem. Você imagina uma pessoa dentro de um trabalho que tem já uma certa dificuldade de sair do papel do abusador, e aí ganha um grande cargo, está num grande lugar, aquilo dá para ele uma gasolina, né, para você poder viver naquele motor de movimento. Então, nunca é tão simples assim. O preço sempre é caro, mas o grande truque que eu falo com muita tranquilidade, tudo bem que vai ficar parecendo puxar sardinha pro seu fogãozinho, né? Mas não tem solução sem trabalho pessoal, não adianta, porque você vai querer trabalhar em cima do outro, querer que o outro modifique, e a modificação tem que partir da gente, para a gente passar a poder se ver de verdade, senão a gente não está se vendo. Verdade. Né? E uma coisa importante também, Oswaldo, que para mim aprendi a duras penas na minha vida, porque eu achava que tudo era ad eterno, se a gente tivesse uma lealdade naquilo, uma responsabilidade, é que nada é eterno, né? Tudo é cíclico, tem começo, meio e fim. E nem sempre, principalmente quando a gente diz respeito à família, e a gente tem uma relação conflituosa, nem sempre, é como você falou, às vezes a gente tem que abandonar no sentido de manter uma distância, porque é necessário, não tem como, né? Porque a relação é muito tóxica, né? E você também depende do movimento do outro. Você pode até mudar, mas se o outro continua querendo insistir em te trazer para aquele poço de novo, porque é bem essa sensação que dá, né? Que não tem saída, né? Parece que qualquer um que me estique a mão, não vou conseguir sair dali, é uma dor mesmo, mas às vezes o distanciamento é necessário, né? Não é fácil, mas é possível essa transformação, eu concordo com você. A gente precisa de um trabalho interno e acreditar que estando fora desse lugar é um lugar potente, né? É um lugar potente. E eu acredito nessa transformação, eu acredito em relações saudáveis, com comunicação clara, com respeito mútuo, com afetividade, com conexão, né, Oswaldo? Senão a gente não constrói essa relação, não é verdade? E isso tem que ser construído, não é? A gente não nasce pronto, né? O tempo todo. A gente pode lembrar, eu gosto muito de uma figura de imagem, até gosto porque ele fez, e também gosto porque eu penso muito com imagem, né? O Siegfried Essen, que é um personagem que a gente tem trazido bastante aqui para o Brasil, e ele é uma sumidade viva ainda, né? Uma lenda desse trabalho. Ele tem usado muito uma figura assim, no final nessas relações, se ele estivesse falando das relações tóxicas, ele ia dizer, cada um fica com um espinho colocado na mão. E cada um de nós precisa soltar, porque no final a família fica parecendo, né? Pensando aqui no que Renata estava dizendo, é um preço caro, mas é um preço necessário, porque no final todo mundo está segurando um espinho. É verdade. Né? E às vezes a gente tem como tirar o nosso espinho, a gente não tira, porque parece que se tirar o espinho você vai ser o diferente, você vai ser o que está excluindo. Então tem uma hora que é um trabalho de todos na própria família, pensando na questão da família, de soltar isso, porque
fica todo mundo no final se machucando. E à medida que a gente cresce, eu lembro bastante também de uma outra pensadora que comentava, né, sobre, na escola espanhola, eles falam muito isso, na escola sistêmica espanhola, que chega um momento que a gente precisa parar de representar as nossas histórias de pais e de avós. Senão a gente não cresce. No final, todo mundo fica vivendo aquela dinâmica mais infantil, muito fora de hora, né? Então, eu acho que realmente a possibilidade da gente ter um trabalho que chega uma hora que a gente solte isso e que, às vezes, soltar isso corresponde a criar um distanciamento maior um pouco. E que vai voltar essa relação a ser um pouco diferente se todas as partes tiverem interesse, porque continuar a relação onde eu faço um papel que leva vantagem e você não é saudável para ninguém. No final, nem para mim é saudável. Né? Além do que, né, esse nível de estresse, de cortisol, adrenalina que vai bombando dentro da gente adoece com o tempo. Então, não adianta ficar nessa dinâmica. Essa dinâmica, ela é infantil, né? Porque as pessoas não têm consciência, estão representando, como você falou. Então, eu acredito, Oswaldo, que essas pessoas, para ganhar consciência, elas precisam realmente de apoio profissional, porque é difícil pensar isso sozinho. Né? Desse quase impossível sozinho a gente chegar nisso. Porque não adianta ter a consciência só. A gente sabe que a compreensão sozinha não resolve. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu consigo ver, todo mundo fala isso, é verdade, né? Ele faz assim, é verdade, mas eu não consigo, mas eu não sinto assim. Exato. Quando eu vou consultar um outro lugar dentro de mim, não é assim. Então, o trabalho com a fisiologia desses traumas, como eles entraram na gente, na nossa entranha mesmo, no corpo, no músculo, isso tudo tem que soltar, tem que ir ganhando. Por isso, essa imagem que o Siegfried faz, para mim, é muito interessante. Não é arrancar o espinho, é soltar, sabe? À medida que aquilo relaxe e vá saindo, como se fosse aquele espinho que a gente, às vezes, brincando, quando pequenininho, pega na mão, né? E então tem uma hora que isso tudo, à medida que vai relaxando, que a gente vai fazendo o trabalho de uma forma correta, algo acontece que a gente sente que, de repente, tudo aquilo que a gente também estava sentindo já não é mais tanto assim. E a gente começa a se voltar a encaixar aquilo que a gente está percebendo, que está vendo, com aquilo que a gente está sentindo. Aí tem a chance de transformar. E fazer isso tudo sozinho, eu acho, para mim, quase impossível. Né? Quase impossível. Você tem que... uma caverna, sabe? Literalmente virar um monge para conseguir ganhar o tamanho da consciência e desconexão com esse... com o que você falou, o que está na nossa fisiologia, porque o nosso corpo é um templo de todas essas informações, de tudo que a gente carrega da família, né, no genoma e tudo do parental, do que eu vivenciei na minha infância com a minha família, o que eu aprendi e que eu faço em todas as áreas da minha vida, no trabalho, com relacionamentos, com amigos, não é verdade? Então, o nexo nesse sentido, né, esse trabalho da terapia do renascer sistêmico, trabalhar essa fisiologia para dar um bom lugar, porque esse caminho antigo, difícil, doloroso, tóxico, né, ele não vai deixar de existir, mas a gente consegue dar um bom lugar com uma outra percepção, descarregar essa energia, né, que está congelada de tudo que eu vivenciei tóxico nessa vida, né? Então eu dou um bom lugar, eu reconheço, então eu ganho resiliência, eu ganho um outro senso de orientação que me guia. Isso me traz a sensação de quem eu sou realmente, e não quem eu estava representando diante do chefe, do marido, dos amigos, né? Seja se eu estava num lugar de salvadora, de vítima, seja qual é a toxicidade que eu estava vivendo, e agora eu me reconheço, porque agora eu consigo me distanciar desses conteúdos tóxicos com consciência, né? E isso me dá essa hora, pensando na tal história, não fazendo um contraponto do que Renata disse, mas a hora que a gente ganha um novo senso de orientação, todas essas percepções de que a sensação do preço ser mais assim ou menos assim, modifica dentro da gente, porque você passa a se orientar de uma outra maneira mais leve, não é uma coisa que você está fazendo, eu preciso mudar porque não está certo, porque alguém falou, porque até quando eu penso realmente não faz sentido, fica essa luta interna.
Quando você trabalha isso tudo como o Nexo propõe, eu acho uma ferramenta fantástica mesmo. Falo, É maravilhoso. eu falo assim de um lugar da pessoa que estuda essa questão sistêmica. Eu acho até hoje uma ferramenta, ainda hoje é uma das ferramentas mais potentes que eu conheço. Essa chance da gente ganhar um senso de orientação que é transformador, né? Isso é transformador. E é muito legal. Cria uma nova conexão interna, né? Não só com você na sua autenticidade, mas cria conexão espiritual, né? E com conexão a gente tem bem-estar. Com conexão a gente se reestrutura, né? A gente fica num outro lugar diante da vida, né? Então, o que eu preciso deixar aqui, Oswaldo, para quem nos ouve, né? É que é possível, né, sair desse lugar de abuso, de toxicidade nas relações. É possível construir novos ciclos de amizade, de companheiros, companheiras, e no trabalho, enfim, com relação realmente de respeito mútuo, né, de empatia, de afeto, de diálogo, de escuta. É possível, né? Só que é o que você falou, a gente tem que querer sair desse lugar, sair do e ganhar. cenário, Isso tudo, né? Dá também para a gente mais saúde no final, né? Porque esse veneno todo disso tudo, a gente não consegue enxergar o quanto isso é muito ruim. Muito ruim. Exato. E tem muitos clientes que chegam com dor aqui, com dor ali, a gente vai olhar, é o corpo denunciando o estresse da relação. Sim. Mas é isso. Muito bom. Deixa eu só te falar uma coisa que, senão eu fico com medo de dar aquela 1 hora, sai tudo, cai tudo, é ruim. E esse vídeo, além de, lógico, fica no Instagram, mas eu estou separando ele inteiro, do jeito que a gente está fazendo, sem nenhuma edição nem nada. Estou colocando no canal do Instituto, que chama Instituto Conexão Sistêmica, um canal do YouTube. Esse mesmo vídeo eu vou passar para você, e você faça com ele o que você quiser fazer, da forma como você quiser fazer. Deixar tanto no canal como no Instagram. E eu coloco lá porque e deixo assim, para mim, organicamente, né, como a gente fala, deixar ver como é que as coisas se movimentam, porque os temas são muito interessantes, esse assunto é muito interessante, e a gente percebe como alguns temas chamam mais atenção, né? Como tem temas que chamam mais atenção e instigam mesmo que a gente continue falando. A ideia era terminar em novembro, até disse para você isso quando a gente combinou. Desculpa, terminar em outubro, mas esse ano o Instituto faz 16 anos, né? E eu estou meio numa comemoração, desde abril eu estou comemorando, fazendo várias atividades. Então, e eu vou andar em novembro com mais algumas colegas achamos um colega que vai querer fazer lá do Next, eu convidei ele, que é um senhor super, assim, é um terapeuta super legal, ele tem uma super experiência, e uma experiência de vida também, ele topou fazer. E isso eu vou andar até a hora que ninguém mais quiser fazer, até o final desse ano, pelo menos. E antes, quero passar a palavra para você terminar, mas quero te agradecer. Adorei super você ter aceitado. Obrigada. Adorei o teu tema. Adorei você ter aceito o fato de a gente não falar antes, de deixar a coisa um pouco caminhar. E super obrigado. E obrigado a todo mundo que esteve com a gente e que vai ter chance de assistir tanto depois aí no Instagram, nos nossos canais, e depois lá no Instituto, e acompanhar a Isabela, porque ela, com toda certeza, estou falando isso de coração mesmo, que eu acompanho o seu trabalho. A gente não tem falado, mas a gente acaba acompanhando o trabalho por dois lugares. Um que a gente acaba vendo na mídia social, e pelas pessoas que acabam ligando no Instituto, falando que estão trabalhando com você, a gente acaba acompanhando o dia a dia quase das coisas sem a gente estar se falando. Muito obrigado. Passo a palavra para você terminar, e foi super legal, adorei.
Quem sabe a gente faz outros mais para frente. Tá bom, combinado. Obrigada a você, Oswaldo, por me chamar. Foi muito bom estar aqui e compartilhar um pouco aqui dessa experiência, né? E agradecer a quem esteve aqui e quem for assistir, olhar lá no começo as dicas de como, né? Como é que eu estou numa relação tóxica abusiva? Tá lá alguns teminhas que a gente coloca para que a pessoa perceba que realmente ela está e que é possível sair. É possível essa transformação, eu acredito piamente na transformação através dessa experiência, dessa terapia sistêmica, que é tão possível para nos ajudar a ganhar potência aí. Então, Oswaldo, gratidão e a todos que estavam aqui, viu? Te agradeço. Então, nós falamos aí. Muito obrigado. Obrigado Um a você. abração. Tudo de bom. Tchau, tchau.